Meu muito boa tarde a todos. Hoje sexta-feira, já terminaram o simulado de ciências e como a gente trabalhou quarta-feira um pouco sobre essa temática da independência, aqui a tia quis trazer algo diferente hoje. Na quarta, nós vimos toda a história, pautada na figura masculina, que é a figura de Dom Pedro, o príncipe, o homem que deu o grito da independência pelo nosso país, o filho do rei de Portugal, que aqui ficou quando a coroa portuguesa voltou para Portugal, como vocês viram nos vídeos, E hoje eu vou falar um pouco de Dona Leopoldina. Primeiro vamos conhecer quem ela foi, o que ela fez, como ela foi educada, em que ela se formou, o que ela estudou. E a gente vai entender um pouco sobre essa coisa da independência com a mulher em foco, com a figura da mulher que é Dona Leopoldina, certo? Eu até coloquei lá no quadro, vejam que hoje nós temos uma decoração da independência. Então, Dona Leopoldina, mãe do Brasil, Leopoldina, tá? Quase não sai. Como mãe do Brasil, o nome dela todo é Dona Leopoldina de Habsburgo-Lorena. Foi a imperatriz do Brasil, mãe de nossa independência. Nasceu em 1797 no Palácio de Schönbrunn, em Viena. Não sei nem se esse nome tá certo, mas tudo bem. No Sacro Império Romano-Germânico, que atualmente hoje é a Áustria, Quando vocês estiverem estudando geografia mais lá pra frente, vocês vão conseguir identificar. Filha de Kaiser Franz II, o último imperador do Sacro Império. Então ela é filha de imperador, tá? Naquela época, as mulheres, elas costumavam estudar, tá? Essas princesas austríacas, elas recebiam a mais esmerada educação, tá? Sendo preparadas para o casamento com reis e imperadores. Então elas eram educadas e elas eram preparadas para casar-se com esses reis ou com imperadores. Já que os Habsburgos eram considerados a mais alta, casa da realeza. Então eles estavam no topo, tá? Além de teatro, que eles estudavam também cantos e artes de um modo geral. Nossa imperatriz Leopoldina também estudou astronomia, botânica, matemática, física, mineralogia, isso mesmo, história, pintura e outras disciplinas. Então vejam como ela era instruída nesse sentido. Ainda era poliglota, sabia falar várias línguas e era multi-instrumentista, ou seja, sabia tocar vários instrumentos e fazia equitação com maestria, adorava cavalgar também. Seu primeiro contato com o Brasil veio de um padre, então um padre jesuíta do Brasil, tá? Ela gostava muito desse padre e o primeiro contato que ela teve com alguém do Brasil foi com esse padre jesuíta. O mesmo, ele tinha passado vários anos no Brasil, que até então era de domínio português, O Brasil era colônia de Portugal. E ele contava a essa princesa Leopoldina tudo o que acontecia, Todos os tipos de história local que ocorreu no Brasil na época, tá? E também falou um pouco sobre a perseguição dos jesuítas que acontecia por lá. Leopoldina teve seu destino selado pelos interesses políticos e econômicos dos austríacos e portugueses. Então, houve aí essa união política e econômica e o destino dela foi traçado por isso, porque arranjaram um casamento com o príncipe herdeiro, da Casa de Bragança, que era quem? O príncipe Dom Pedro, tá? Então, Dom Pedro, que era filho de Dom João VI, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Alvarges. Então, o rei de Portugal, dominava
também o Brasil, né? Já que o Brasil era colônia de Portugal. E a capital do Brasil na época era o Rio de Janeiro, que hoje é Rio de Janeiro. Porque Brasília, gente, Brasília é algo que foi construído muito depois, né? Brasília é a capital planejada, né? É uma cidade planejada. Decidido o casamento de Dom Pedro e Leopoldina, a princesa imediatamente passou a estudar tudo o que se referia à sua futura pátria, né? Então, quando ela chegou no Brasil, ela já tinha um conhecimento da história local, tá? Da geografia local também, bem como já sabia falar o português. Então, ela já sabia, já dominava a nossa língua. Apesar dela ter um histórico de aprendizado sobre o Brasil, ela chegou a ficar muito apreensiva sobre ter de se mudar para o outro lado do oceano, né? Então, apesar dela saber a nossa língua, ela ficou com medo, né? Do que ela ia encontrar. Mas como a arquiduquesa da Áustria, né, sua educação incluía um elevado sentimento de dever e obediência. Então, ela foi instruída também a obedecer, tá? E os deveres deveriam ser cumpridos. Ela disse assim: faça a vontade de meu amado pai e esposo. Faça a vontade de meu amado pai e possa ao mesmo tempo contribuir para o futuro da minha amada pátria. Então ela sentia que ao mesmo tempo em que ela estava obedecendo às ordens do pai, ela poderia contribuir de alguma forma para essa nova pátria onde ela iria habitar, certo? É relatado pelos historiadores, né, que o coração dela se aquietou ao receber um medalhão que tem a imagem do rosto do prometido noivo, que era o príncipe Dom Pedro. Então, quando ela recebeu esse medalhão, ela ficou mais calma, ela se aquietou mais. É dito também pelos historiadores que ela passava muito tempo olhando esse medalhão e tendo devaneios, né? Então, ela ficava ali pensando, né? Enfim. Conforme relatou a sua irmã, ela já estava completamente apaixonada por Dom Pedro. Então, isso fez com que ela também, né, além da obediência, também com que ela quisesse ir para Portugal, para o Brasil, vir para o Brasil casada com Dom Pedro, certo? Quando ela se encontrou com ele pela primeira vez, no navio que a trouxe da Europa, eles se olharam de forma tímida, tá? E ela desembarcou no Rio de Janeiro, né, que então era a capital do Brasil, no dia 5 de novembro de 1817 e casou-se no dia seguinte. Então ela se casou aqui com Dom Pedro. Na época ela tinha 19 anos de idade. Ele tinha 19 anos de idade e ela tinha 20, né, um ano de diferença. Não demorou, né, até nascer a primeira filha do casal, que é Maria da Glória, futura rainha Maria II de Portugal. Então, diferentemente de algumas famílias dinásticas, a coroa portuguesa não proibia que mulheres herdassem o trono. Então, algumas dinastias, né, não permitiam que as mulheres herdassem os tronos, né, antigamente. Mas no caso de Portugal, não. Permitia-se que uma mulher ela pudesse reinar, ela pudesse governar um reinado. Então, foi o que aconteceu com a filha deles futuramente, né? Depois eles vieram a perder os dois filhos, tá? Ela teve uma gestação com outro bebê. E dos 7 filhos que a imperatriz teve ao longo da sua curta vida, só 4 chegaram à fase adulta. Então ela chegou a perder os bebês. Eu acho que na época não existia muito a coisa da ciência para que se pudesse identificar algum problema na gestação, para que ela pudesse progredir com aquela gestação. Então, ela perdeu vários bebês. Com a Revolução do Porto, em Portugal, formou-se uma junta governativa, né, que exigiu o retorno do Dom Rei João. Então, o rei de Portugal voltou para Lisboa, né, e os portugueses não queriam mais ser governados pelo Rio de Janeiro, certo? Então, Dom João VI partiu do Brasil em 1821, junto com 4.000 portugueses que retornavam à terra natal, deixando aqui como regente o príncipe herdeiro. Então, veja, toda a coroa portuguesa tinha vindo para cá, né? Dom Pedro, a esposa, né, Leopoldina,
o rei de Portugal e 4.000 pessoas da coroa. Porém, eles tiveram que voltar para Portugal e Dom Pedro ficou para governar o nosso país, tá? Ciente do desejo, né, pela independência que agitava os brasileiros na época, né? Dom João teria aconselhado ao filho para que não deixasse que a independência do Brasil fosse feita por aventureiros, mas que ele próprio a fizesse, se necessário. Então, olha só, né? Diferentemente do que todos pensam, né? Do que muitos pensam, o pai dele deu esse conselho, né? Não deixe que outras pessoas o façam, faça você mesmo. As cortes portuguesas mostraram-se descontentes pela permanência no Brasil de Dom Pedro, né? Ainda mais como regente, né? Ele era o príncipe regente do Brasil. Além disso, o Brasil já tinha 82 deputados nas cortes de Lisboa, mas apenas 46 assumiram seus postos. Desta forma, as cortes passaram a tomar medidas que na prática recolonizavam o Brasil e exigindo a volta de Dom Pedro à Europa. Então, eles estavam exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal. Leopoldina sabia que, se eles partissem para a Europa, né, como desejavam as cortes portuguesas, haveriam revoltas no Brasil, tá? E certamente ocorreria aqui o mesmo que na América Espanhola. Todo o território ia ser dividido, tá? Em pequenas repúblicas que iam guerrear contra si. E o Brasil ia virar uma bagunça se Dom Pedro fosse embora. Então, tanto Leopoldina quanto José Bonifácio sabiam que, se Dom Pedro não ficasse no Brasil, nosso país não resistiria ao furor revolucionário. Nosso país ainda era, né, suscetível a movimentos rebeldes e independentistas que nos afundariam num caos político e também social. Então, Leopoldina estava morando numa fazenda, né, distante da capital do Brasil, por uma questão de segurança, pois as tensões entre os portugueses e os brasileiros vinham crescendo cada vez mais. E Bonifácio foi até lá para levar Dom Pedro um abaixo-assinado da população de São Paulo em apoio ao príncipe regente. E aí ele a encontrou pela primeira vez. Ela estava grávida, né? Foi ao encontro de Bonifácio, cavalgando. E após eles se cumprimentarem, eles conversaram em francês e depois em alemão. Foram realizados abaixo-assinados também no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Leopoldina disse a Dom Pedro que não poderia voltar a Portugal, pois estava grávida novamente. E a viagem poderia resultar na terceira perda de um filho. Inclusive, existe uma novela da Globo que relatou muito bem essas questões de Dom Pedro no Brasil. Então, como ela estava grávida, né, a desculpa seria de que ela não poderia viajar para Portugal, de que ela não poderia retornar, porque poderiam haver complicações, né, na gravidez. Ela poderia novamente ter um aborto. Então, junto à insistência de Bonifácio, né, que era um amigo, e ao clamor popular que não aceitaria a partida do príncipe regente, a influência dela sobre seu marido foi decisiva para que ele resolvesse ficar no Brasil. Então, vejam a importância da figura da mulher nesse quesito, né? No histórico dia do Fico, né, um dia, que é o dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, no Paço Imperial, proclamou sua permanência no Brasil. Este já seria o primeiro passo para a nossa independência. Meses depois, as cortes portuguesas tornaram a situação ainda mais grave. Exigiram o fechamento de todas as tribunas do Brasil, tá? E todos os processos judiciais seriam julgados em Portugal. Então vejam a esperteza de Portugal, né? Para piorar a situação, queriam rebaixar o Brasil à condição de colônia novamente. Então eles queriam que o Brasil fosse novamente colônia de Portugal. E Dom Pedro não deixaria isso acontecer, tá? E como se não bastasse, né, rebaixaram Dom Pedro de príncipe regente para delegado temporário do Brasil, gente. Então, quer dizer, eles queriam rebaixar Dom Pedro, que era o príncipe regente do Brasil, para uma espécie de delegado temporário. E os novos representantes do governo brasileiro seriam definidos somente em Lisboa. Então, aí está mais uma esperteza, né? Foi então que no dia 2 de setembro de 1822,
Dona Leopoldina presidiu uma reunião do Conselho de Ministros e, com o apoio de José Bonifácio, assinou o decreto para separar o Brasil de Portugal. O Brasil não mais responderia a Lisboa, né? Pois com essa reconciliação, essa reconciliação não seria mais possível, né? Devido a esse decreto. E o Brasil não mais responderia a Lisboa, né? Pois essa reconciliação não seria mais possível. Mas ainda faltava essa ratificação, né? Essa decisão final pelo príncipe Dom Pedro. Dona Leopoldina e José Bonifácio enviaram cartas informando da reunião a Dom Pedro, que estava em São Paulo, né? Já que ela residia na fazenda. Ambos alertaram o príncipe de que os portugueses queriam o levar à força para Portugal e estaríamos à beira de uma guerra, né? O Brasil estaria à beira de uma guerra se Dom Pedro voltasse a Portugal. Era necessário romper os laços com Portugal de uma vez por todas. Após ler as cartas, né? Então, se ela escreveu essas cartas no dia 2 de setembro, né? Depois de feito esse conselho, quando essas cartas chegaram a Dom Pedro no dia 7 de setembro, 5 dias depois da reunião do Conselho de Ministros, Dom Pedro, aos 24 anos de idade, arrancou os laços portugueses de seu uniforme e fez o grito do Ipiranga, confirmando a independência do Brasil. Dom Pedro e Dona Leopoldina foram coroados, respectivamente, imperador e imperatriz consorte do Brasil no dia 1º de dezembro de 1822. Nos dias 2 de dezembro de 1826, sofreria mais um aborto, né? Dessa vez ela sofreu o último aborto. O bebê tinha 3 meses de gestação. 9 dias depois, no dia 11 de dezembro de 1826, aos 29 anos, Dona Leopoldina falece, né? Infelizmente. E Dom Pedro estava na província de São Pedro, no Rio Grande do Sul, resolvendo questões de guerra que tinha na época, a Guerra Cisplatina. Vocês vão estudar isso lá para o ensino médio. Então, aí houve uma comoção nacional imensa, né, com a morte dela. Relata-se até que pessoas bradavam nas ruas, né, a mãe do Brasil está morta. Ela teve um papel fundamental no quesito independência. Seus restos mortais se encontram na cripta imperial, no Parque da Independência, Mausoléu Ipiranga, no bairro Ipiranga, em São Paulo. Dona Leopoldina foi a primeira mulher chefe de Estado do Brasil. Se não fosse por ela, gente, é possível que Dom Pedro tivesse voltado a Portugal e não tivesse proclamado o grito da independência, né? O destino do Brasil seria incerto se nós não tivéssemos a figura da mulher. Provavelmente ocorreria aqui o que houve na Revolução Francesa e na América Espanhola, né? Haveria muitas guerras, haveria muito sangue. Por isso que ao celebrar o Dia da Independência, também devemos ficar muito gratos à Dona Leopoldina por seus esforços para com o nosso povo e por nos conceder a liberdade. Então, ela teve um papel de influência muito grande com Dom Pedro. Viva a imperatriz, né? Viva as mulheres guerreiras desse nosso Brasil. Viva você que também é mulher, que também vai se tornar mulher, principalmente as meninas. E vamos reconhecer também, segunda-feira, que é um feriado, o papel de Dona Leopoldina para o nosso país, tá? Isso foi um breve resumo do que aconteceu no Brasil. A atividade de vocês vai ser com relação àquele hino da independência que eu havia deixado na quarta-feira, então vocês vão ouvir novamente e vão gravar um vídeo com a farda cantando. Vocês podem achar um playback, eu vou ver se eu disponibilizo no grupo, ou vocês podem cantar juntamente com o hino e mandar pra tia, tá? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história da independência do Brasil, com a mulher no centro, né? Com a mulher como um papel fundamental e influenciador nessa conquista que foi a independência do Brasil, tá? Beijo, bom final de semana, bom feriado para vocês. Nós só voltamos na terça-feira. Tchau, tchau.